Bem, meus irmãos e amigos de todo o Brasil, todo mundo, falamos aqui de Lajinha, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit e Faculdade Teológica Bereshit. Nós temos conveniados com a Faculdade de Ciência, Educação e Teologia do Norte do Brasil. Temos um convênio, né? Temos um pacto para os nossos alunos serem encaminhados para essa unidade de instituição de ensino superior. Se você estudar conosco aqui, tiver o segundo grau, você fará o curso superior de teologia de 4 anos em apenas 2. De 4 em apenas 2, se fizer a nossa grade aqui, porque a grade já é montada, como nós somos unidade, somos polo da Faculdade de Ciência e Teologia do Norte, nós temos então essa grade já adequada para a pessoa encaminhar e fazer o curso superior de teologia, se tiver o segundo grau. Nós fizemos 3 aulas. A primeira aula falamos sobre a introdução da arqueologia, a segunda, os principais termos da arqueologia, a terceira falamos sobre as limitações da arqueologia. Agora vamos começar a falar sobre as primeiras descobertas arqueológicas na ramo da arqueologia bíblica, né? As primeiras escavações. Então, até no século XVIII, ninguém havia aprendido a ler o registro das pedras. Ninguém conhecia arqueologia, nem dava valor a isso, né? As primeiras escavações são do século XVIII, 1900 e pouco. E as primeiras descobertas arqueológicas, elas ocorreram evidentemente naquela área chamada de Mesopotâmia, não é isso? A área entre rios, né? Palestina, naquela região é que vamos ter as primeiras civilizações, envolve o Egito, a região da Mesopotâmia, que é Padã Arã, entre 2 rios, Eufrates e Tigre, não é isso? Então vamos descobrir, vai começar a aparecer as primeiras civilizações, que a Bíblia já falava delas, né? A gente já encontra Abraão chegando, entrando na terra, aos 75 anos de idade, ele entra na terra, né? Sai de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, lá embaixo, na confluência, depois que o Eufrates, que o Tigre cai no Eufrates, e eles vão para o Golfo Pérsico. Então, as primeiras coisas que foram descobertas naquela época foram dois documentos importantíssimos. A primeira foi a Pedra Roseta. Roseta porque era um local chamado ali no Egito, que tinha esse nome, e aquela Pedra Roseta veio intrigar muita gente. Ela pesava 760 quilos, ela era 7 metros por 1,5 metro, e tinha 33 centímetros de espessura essa pedra. Eles acharam nelas os famosos hieróglifos, que naquela época ninguém sabia o que era, né? É uma escrita demótica, são sinaizinhos que significavam, tinham seus respectivos significados cada coisa. Hieróglifo vem do termo hieros, sagrado, e glifos, escrita. Então é a escrita do Egito Antigo sagrada. Naquele bloco de pedra de basalto, gravado em hieróglifos, em cima, e em grego koiné embaixo, eles começaram a descobrir, então, coisas interessantes, né? Foi um decreto publicado em Mênfis. O conteúdo era um decreto publicado em Mênfis, a antiga capital do Egito, no ano 196 a.C., portanto, antes da caverna de Qumran, do rei Ptolomeu II, chamado de Epifânio. Esse era o conteúdo do que tínhamos ali escrito. Começou, então, em 1819, com Thomas Young, que achou o palavrinha Ptolomeu, e não conseguiu ir para frente. Depois, um jovem chamado Champollion achou a palavrinha Cleópatra, e com aquilo ali, a partir desses 2 nomes, decifrou a escrita inteira. Então, Champollion é o autor de decifrar da pedra chamada Roseta. Em 1822, ele conseguiu publicar esse decreto que tratava de assuntos referentes ao governo de Ptolomeu II, do ano 196. Outra inscrição muito antiga também, que trouxe muito estardalhaço e abriu a visão do povo daquela época, foi a inscrição de Berritson. Ali se descobriu a escrita cuneiforme, né? Cuneiforme vem de forma de cunha. Os desenhos são em forma de cunha. Foi a descoberta a escrita acadiana. Acadiano tem 2 segmentos, ou é assírio ou é babilônico. Todos 2 são da Acádia. Então, mais ou menos é uma montanha iraniana, né? Essa palavra, esse Berritson, é uma montanha que tem lá no Irã, com 1.200 de altura, com figuras incrustadas ao lado dela, no penhasco, cerca de 91 metros acima, e tem um homem com a mão levantada e 10 homens olhando para aquele homem e 2 outros homens atrás dele. Acima de suas cabeças há uma imagem suspensa como de um pássaro.
O major britânico Sir Henry Rawlinson é que fez a leitura da escrita. E estava escrito lá a seguinte coisa: eu sou Dario o Grande, rei dos reis, rei da Pérsia. Dario o Grande, no caso, foi no ano 522, antes de Cristo. Você vê que voltamos aí mais de 400 anos atrás, um documento de 400 anos atrás, além daquele da Pedra Roseta. E depois de Dario veio Xerxes, né, que é o filho dele, chamado de Assuero, lá no livro de Esther. Depois veio Artaxerxes. Depois veio Dario I, Stapes, é o que decreta o retorno dos hebreus. Então, esses dois documentos, eles deram um impacto muito grande na arqueologia bíblica, porque recontou a história, né? Depois o Sir Austin Henry Layard pesquisou Nínive, e no ano 612 descobriu a destruição de Nínive. Todos os detalhes, né? Pesquisando em 1850. Ele pesquisou o Palácio de Assurbanipal e achou milhares de tabletes de argila no arquivo real. Sir Henry Layard. 3 artigos, textos, tiveram muita importância para o nosso estudo da arqueologia. Um foi o Épico de Atarsis, o outro foi o Enumeliche e o terceiro foi o Épico de Gigamés. Esses 3 documentos, vamos falar ali na 4ª aula, eles são importantíssimos para o estudo da arqueologia. Vamos ficando por aqui nessa aula de hoje com as primeiras descobertas arqueológicas. Um abraço, fique com Deus, compartilhe esse vídeo e vamos avante.